A gente recebeu muitas perguntas. E aí, a gente pode começar, então, com o doutor Flávio. E a gente vem... Pode ser assim? Vai ser no peito aqui mesmo. Pode ser também, né? Fica pronto. Deixa eu fazer logo a primeira pergunta aqui. Fique à vontade, amado. Lidou. Flávio, por que foi colocado 2 árvores no início? Por que não tinha apenas a árvore da vida? Ótima pergunta. Isso aí tem a ver com a questão do conflito cósmico que está acontecendo no universo e tem a ver com o livre-arbítrio. Deixa eu tentar explicar. Então, essa ideia, eu até usei uma expressão aqui durante a apresentação, que é a expressão conflito, grande conflito, acho que eu usei alguma coisa assim. Essa expressão está lá no livro de Daniel, capítulo 10, verso 1, na Nova Almeida atualizada, né? Então, a Bíblia descreve uma situação em que existe uma briga espiritual acontecendo nos bastidores. E essa briga é antiga, né? Antecede a nossa vida aqui na Terra. E eu vou dar só alguns lances aqui dessa história para ilustrar, né, essa situação. Mas, por exemplo, quando o livro do Apocalipse fala desse conflito espiritual, lá no Apocalipse capítulo 12, verso 7, diz o seguinte: e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. E assim continua a história, né? Mas o interessante que eu gostaria de destacar é que o Apocalipse ele fala desse conflito espiritual, né? Que se iniciou no céu. A origem dele aqui não é na Terra. Então é uma briga literalmente extraterrestre, né? E as árvores são a maneira de Deus permitir com que os seres criados aqui na Terra façam suas escolhas. Então tem a ver com a questão do livre-arbítrio, né? Quem vocês querem servir? Você pode servir a Deus, mas Deus não te obriga a servir Ele, você pode servir outro. Então, por isso que tem 2 árvores, para nós podermos escolher livremente quem vai ser o nosso Senhor, né? Então, isso se repete, essa ideia se repete várias vezes na Bíblia, né? O livro de Josué também, ele chega no final da vida dele e ele fala: escuta, eu e minha família vamos servir o Senhor, e vocês? Porque tem que ter essa livre escolha, né? É por isso que tem 2 árvores, porque a humanidade tem que poder escolher. E no final da Bíblia termina com uma árvore só, porque a Bíblia já está contando para nós o futuro. No final, Deus vencerá. Pronto. Olha aí. Louvado seja Deus. Amém. Para qualquer um que quiser responder, fique à vontade, tá bom? Eu achei bem interessante essa pergunta. Acredito na Bíblia, não tenho dúvidas. Mas como provar, fora da Bíblia, que Jesus ressuscitou? Assistindo a próxima e última palestra. Pronto, fica aí, gente. Não sai, não. Quem mandou essa pergunta? Não, já posso adiantar? Fique à vontade. Uma coisinha? Então, existem... A maior evidência, na minha opinião, da ressurreição de Jesus é o túmulo vazio. O sumiço do corpo de Jesus. Seria muito fácil para as autoridades romanas e os judeus mostrarem o corpo e falar: tudo isso que estão falando é mentira, está aqui o corpo. Isso nunca aconteceu, né? Então, fora da Bíblia, você tem registros de que Jesus existiu, ninguém duvida disso, que ele morreu, ninguém duvida disso, e de que o túmulo também foi encontrado vazio. Ou seja, os discípulos tiveram alguma experiência, eles viram alguma coisa, ou não viram alguma coisa. A explicação sobre o que eles viram ou não viram é que é diferente. Os cristãos creem, não viram porque Jesus ressuscitou. Aí os outros escritores vão dar outras explicações, roubaram o corpo e etc, né? Então, a gente tem evidências de que Jesus existiu, morreu e o túmulo foi encontrado vazio. Agora, assista a palestra que eu vou te convencer aqui. Fica aí. Eu tenho mais uma coisa, não é da ressurreição de Jesus em si, mas é que o lugar onde acreditam que Jesus ressuscitou, que ele foi enterrado, já era visitado pelos cristãos, já tem relatos de peregrinos no 2º século, ou seja, poucas décadas depois da ressurreição de Jesus. Então tem uma tradição muito forte. Aqui eu falo tradição não como o Rodrigo colocou, mas é muito próximo da ressurreição de Jesus. E não, se ele não tivesse realmente ressuscitado ali, não teria esses registros de peregrinos passando por ali. Vamos à próxima pergunta. Os furos no calcanhar dos crucificados pode ser o cumprimento de te ferirás o calcanhar? Eu acredito que a gente poderia ir nessa direção num sentido mais
usar a palavra aqui, mais místico, né? Mais simbólico, etc. Eu acredito que o sentido de ferirás o calcanhar tem a ver com o sofrimento, o tipo de sofrimento, né? Então, um sofrimento mortal, uma ferida fatal, né? E uma ferida da qual se recupera. Eu acho que esse é o sentido mais exato. Eu acho que ver ali o cumprimento disso nos cravos, nos pés, seria um pouquinho além em direção ao literalismo. Não sei se os colegas concordam. Gente, quando eu estive no NASP, eu fiz essa pergunta que selecionaram aqui. Como a gente teve o prazer de conhecer o museu, teve uma pessoa que perguntou assim, qual dos achados no museu é mais emocionante, na opinião de vocês? Bom, no museu nós temos milhares de itens. Mas em arqueologia, de forma geral, o que é mais legal é quando você acha uma pedra, uma cerâmica que tem alguma inscrição, porque é alguma coisa um pouco mais palpável. Então, nós temos várias inscrições lá, algumas são réplicas, porque as originais estão nos museus da Europa, enfim, alguns outros museus que só existe um, e não tem como ter vários, então tem réplicas. Nós temos também algumas tabuletas cuneiformes, mas que são listas de compra, recibos. Mas o mais legal, que eu acho que as pessoas que seguem o Dr. Rodrigo Silva já devem conhecer, é o tijolo de Nabucodonosor. Por quê? Porque ali é um tijolo, dentre vários outros que existiu em Babilônia. Mas é muito legal porque tem escrito, eu, Nabucodonosor, rei da Babilônia, construí Esaglia para a glória do Deus Marduk. Isso nos aponta diretamente para o relato bíblico, que o relato bíblico fala no livro de Daniel, que foi muito criticado a sua historicidade, até acharem a cidade de Babilônia, que não tinha uma inscrição, mas virtualmente todos os tijolos dos prédios da cidade tinham essa inscrição. Então, o que antes era tido como uma lenda, agora não tem como se criticar a historicidade do rei Nabucodonosor e da cidade de Babilônia. Então, eu acho que esse é muito legal. Porque, bom, eu posso fazer um sermão, vamos ficar por aí. É interessante, só para corroborar isso, esse tijolo da Babilônia, né, falando Nabucodonosor, está no centro do museu, né? Então ele está em destaque, realmente, mesmo no museu, dá para perceber pela arquitetura, pela disposição interna, que esse é a grande peça, né? Pelo menos para o Dr. Rodrigo Silva é a grande peça. Para mim também. Tem mais uma outra coisa que eu preciso falar. Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e ele roubou os tesouros do templo. A Bíblia coloca isso, Daniel capítulo 1. Ele levou os tesouros do templo. Provavelmente, com esses tesouros do templo que ele roubou, foi como ele teve recursos para construir a Babilônia grande. Então, era um negócio muito trágico, era um limão, certo? Era muito trágico. Os tesouros do templo agora estão construindo o templo para o deus Marduk, um deus pagão. Só que como Deus transforma as circunstâncias, o que foi um desastre, agora permitiu que virtualmente todos os tijolos de todos os prédios da Babilônia apontassem para a historicidade do relato bíblico de Daniel, que é um livro extremamente importante que nos fala do tempo do fim. Clênia, você tem uma aí separadinha? Tenho. Tem uma aqui Vamos na à próxima agulha. pergunta. Segura aí. Essa aqui vai para quem quiser responder primeiro. Existirá o inferno? Existirá um tormento eterno? Como é que é isso? O inferno, sim. Tormento eterno, não. Eterno nos efeitos, né? Como a gente sabe disso? Pedro e Judas falam desse tipo de tormento e do fogo eterno e citam como exemplo, outros também, há outros exemplos, mas esses são especiais, citam Sodoma e Gomorra como exemplo do fogo eterno. Não estão queimando até hoje, mas os efeitos são eternos, né? Ou seja, nunca se recuperaram disso. É assim que a gente entende a eternidade desse fogo, né? O inferno, a gente crê no inferno, sim. Não agora, não tem ninguém lá, no sentido de nenhum ser humano que morre e vai para lá agora. Essa é a nossa interpretação dessa. E aí a minha... Eu só ia comentar que o inferno, como o Dr. Isaac está falando, é um fogo destruidor, só isso.
Então ele destrói, ele destruirá, né? E diz, inclusive, a Bíblia que ele foi preparado para Satanás e seus anjos. Então o objetivo de Deus é destruir o mal e o originador do mal. Esse é o objetivo. Então tem um fogo destruidor. E aqueles que quiserem participar da rebelião de Satanás acabarão destruídos juntos, né? Mas não tem ninguém lá, como se falou. Isso é uma coisa futura. Também você tem que entender o que é a vida. A vida é a conexão com Deus, Deus que dá vida. Então agora, como que uma pessoa que foi julgada e foi perdida, está desconectada com Deus, consegue viver eternamente no inferno? Não tem como, porque a vida é a conexão com Deus. E no inferno as pessoas estão desconectadas com Deus, não tem como viver eternamente. Talvez uma coisa pequena só para mencionar em relação a isso é o seguinte, é que essa pergunta, né, as perguntas sobre o inferno, geralmente, elas têm uma influência da ideia medieval do inferno, que é esse fogo eterno que está queimando atualmente, né? Então essa é uma ideia medieval, não é uma ideia muito bíblica. E é interessante, essa é uma ideia importante para estudar biblicamente, porque muitas pessoas ao longo da história acabaram abandonando o cristianismo e a fé em Deus por causa dessa falsa compreensão, por causa da compreensão medieval sobre o inferno. Um exemplo famoso disso, Charles Darwin. Charles Darwin, ele não quis, né, seguir, né, a esposa dele, a Emma, era cristã, mas ele não quis seguir a fé cristã, e um dos motivos principais que ele cita é justamente essa ideia do tormento eterno, que é uma ideia não bíblica, né? Mas que é uma ideia medieval que influenciou a vida dele. É herdada dos filósofos gregos, né? Uma consequência da filosofia grega. Isso. Na Idade Média, essa ideia de inferno eterno era usada como forma de controle, né? Era muito mais fácil você amedrontar a população com a ideia de um inferno que vai te queimar eternamente do que te convidar para a salvação de algo que... Salvação do quê? Do inferno. Então, o reforço no inferno construiu no imaginário da gente essa ideia do inferno que queima eternamente. O medo é muito mais forte do que uma promessa de coisa boa, né? Quem quiser saber mais sobre isso, esse tema se chama aniquilacionismo. Não é uma ideia exclusivamente de adventistas, tá? Ao longo da história do cristianismo, muita gente crê assim, que o inferno é essa destruição final. Aniquilacionismo. Você digita lá e tem mais informações. Show. Aí uma pergunta aqui, como equilibrar fé e razão sem cair no extremismo? Eu não tenho uma resposta objetiva para te dar. Eu tenho uma provocação para te fazer. O medo dos extremos te faz ficar parado onde você está. Então, é muito importante você procurar entender porquês das ideias. Por exemplo, agora a gente falou do inferno eterno. O medo de buscar a compreensão. Esse programa que a gente está fazendo aqui é um negócio muito interessante, mas que pode amedrontar algumas pessoas. Por exemplo, se a gente tem registro de coisas que aconteceram, que a Bíblia relata, então a Bíblia está certa. Então, tem verdades ali. Se tem verdades ali, eu preciso buscar. Se eu preciso buscar, eu preciso mudar a minha vida. E como eu falei na minha palestra aqui, isso é um desconforto muito grande, né? Então, assim, o medo dos extremos pode te paralisar. Então, o que eu tenho para dizer para você, eu não tenho uma solução imediata, mas que você não tenha medo. Busque isso, porque quem procura sabedoria, quem pede a Deus, Ele dá liberalmente. Também eu acho que a ideia de razão e de fé, elas não são excludentes. A fé verdadeira é uma fé baseada na razão também. Porque a Bíblia, ela tem muita razão. Você consegue aprender quase tudo pela Bíblia. E ele é o livro maior de fé, o livro mais vendido da história. E Jesus chamou, vinde e arrazoemos, perfeito, Vanessa. Então, assim, a fé e a razão, elas não são excludentes. E a gente espera que esse congresso esteja mostrando um pouco isso. Porque agora a razão, a ciência da arqueologia está mostrando que a Bíblia é confiável, que o livro de fé é confiável. Clênio, e foi uma das nossos desejos. É o que a gente viveu, professora, lá no NASP, que outros pudessem ter a oportunidade. Porque você lê a Bíblia, a fé fala muito mais alto. Mas você ver evidências, aquilo te convence mais ainda do que o que você segue é o que você realmente deve defender. As evidências, elas não são assim o fundamento da sua fé, né? Mas elas fortalecem a sua fé, com certeza, né? Jesus falou assim, bem-aventurados aqueles que não viram e creram.
Mas quando Tomé estava duvidando, Jesus mostrou, falou aqui, ó. Olha aí. Então, aí ele falou, meu Senhor, meu Deus, né? Então ele apresentou uma evidência para Tomé. Então, E nesse mundo tão conturbado que a gente vive, de, querendo ou não querendo, pessoas emocionalmente fragilizadas, onde a mídia e outros influencers da vida, Clênio, acabam influenciando de maneira negativa, né, aquilo que a gente acredita, é importantíssimo a gente se aprofundar, professores, nesse tipo de situação, para que a gente possa realmente saber defender a nossa fé. Sabe que nesse contexto, voltando um pouquinho de contradição entre fé e razão, há uns tempos atrás eu me deparei com um fresco, que é uma pintura da cidade de Pompeia, que foi soterrada pelas cinzas da erupção do vulcão Vesúvios na década de 70 da nossa era. Essa pintura, ela mostra um negócio muito legal, que mostra que a fé e a razão elas meio que vão juntas. Elas meio que vão juntas. Qual que é a cena? É a cena do julgamento de Salomão das duas mães, da mãe e a mãe falsa. Estão brigando por um filho, para ser quem que é a mãe do filho, e Salomão manda agora cortar o filho no meio. A mãe que fala não corta, é a mãe de verdade. Tá? Então, é essa cena. Quem que está observando Salomão? Porque a gente pensa que Salomão é um negócio de fé, porque está na Bíblia. Então, não é racional. Só que, de acordo com esses romanos que estão vivendo em Pompeia, no 1º século, quem que está observando? Platão e Sócrates, que são os grandes filósofos gregos, da onde muitas pessoas acreditam que a nossa cultura vem deles, tá certo? Então, agora, a gente tem uma pintura que mostra a fé e a razão juntas no 1º século. É isso aí, vamos à próxima pergunta. No tempo de Jesus, meninos e meninas sabiam ler ou somente os meninos? Havia dois times nessa época, 2 tipos de mestres e rabis. Havia o pessoal misógino, a mulher não deve aprender a Torá, é ofensiva, etc. Mas havia o pessoal, não, claro que tem que aprender. O mandamento é os filhos, não exclui a mulher. Existe um autor, Daniel Hobbes, se não me engano, que tem um livro sobre os dias de Cristo. Eu esqueci o nome do livro em inglês, mas assim, a Palestina ou Jerusalém nos dias de Cristo. E ele relata esses 2 lados, né, esses 2 tipos de educação. E para quem é adventista, talvez fique mais fácil de entender agora. Com quem que Jesus aprendeu a Torá? Quem ensinou Jesus? Como ela poderia ensinar se ela não sabia? Quando Maria recebe a anunciação, ela cita textos do Antigo Testamento. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Como ela poderia citar esses textos se ela não conhecia? E é uma citação profunda. Cada trecho ali remete a vários textos do Antigo Testamento. Ela conhecia as Escrituras profundamente. Então, você tinha mestres que não queriam que as mulheres aprendessem, e você tinha mestres que defendiam, não, a ordem de Deus é ensinar a todos, meninos e meninas. E na época de Jesus é um pouco mais fácil ainda. A gente tem inscrições, tem inscrição de uma judia chamada Rufina. Ela era chefe da sinagoga. Então, se ela é a cabeça da sinagoga, ela é a chefe da sinagoga, eu imagino que ela soubesse ler também. E também, no templo que o professor Rodrigo mostrou aqui, tinham inscrições dizendo, desse ponto os gentios não podem passar, senão você vai morrer. Tá certo? Essa era a inscrição. A inscrição de parede, na parede de divisão do templo. Tem uma não moda... faria sentido as mulheres não saberem ler, porque elas poderiam morrer se elas passassem por aí sem... Está na moda agora, eu li ano passado, eu vi um documentário, está na moda dizer que todo mundo era analfabeto, os discípulos eram analfabetos, Jesus era analfabeto. Gente, Jesus escreveu ou não escreveu? Cite um exemplo, Jesus escrevendo. Areia. Como é que você tem o Novo Testamento inteiro? Aí tira Paulo, ok, Paulo era um erudito, né? Mas e os demais? Então, a gente precisa calibrar isso aí. Os discípulos eram totalmente ignorantes, não sei o quê. Quantos idiomas você fala, meu amigo? Pedro, que era um pescador, provavelmente falava mais línguas do que qualquer um de nós aqui, ou a maioria. Então, cuidado ao retratar os discípulos como ignorantes. Formalmente, eles não tinham educação, né? Mas eles tinham educação, não sei quem prestou atenção aqui no começo, 3 tipos de educação, Vanessa. O primeiro nível de educação, educação no lar. familiar. Eles recebiam, sim.
O que eu só ia completar aqui que a educação hebraica, ela sempre foi muito emancipadora, né? Sempre foi à frente do seu tempo, por causa de uma coisa muito importante, que é a dignidade humana. A mulher, o homem, o menino, a menina, a ideia de ser a criação divina, isso confere dignidade, não o gênero. Então, era uma educação muito emancipadora. A ideia de que alguns não queriam que mulheres estudassem, tal, eles são minorias, tá? Porque o pensamento de que o sujeito é criação divina confere a ele dignidade e direitos. Então, a educação hebraica ela era muito emancipadora nesse sentido. Estou pegando um gancho aqui para finalizar essa parte sobre as meninas, sobre as mulheres, né? Eu faço a seguinte pergunta: e por que era assim, né? Por que a educação hebraica era emancipadora? E daí a gente tem que voltar lá no começo que eu falei aqui de manhã de Gênesis, né? Os primeiros capítulos de Gênesis. Então, é interessantíssimo isso. No primeiro capítulo de Gênesis, quando descreve a mulher pela primeira vez, dá para ver que ela é retratada, no capítulo 2 também, que ela é retratada como filha de Deus. A mulher é filha de Deus. Tem que respeitar ela porque ela é filha de Deus. Ou você quer ter problemas com o pai dela, né? Não quer. Em segundo lugar, o texto também relata, não só ela, né, mas o Adão também, os dois são filhos de Deus e os dois também são retratados como reis locais. Ou seja, Adão é o rei e Eva é a rainha, né? Então, a Bíblia, na sua largada, na sua introdução, ela dá a visão mais alta possível que nós podemos ter do ser humano, incluindo a mulher, incluindo a menina, né? Então, na Bíblia, você não vai encontrar uma visão mais alta da menina do que os dois primeiros capítulos da Bíblia. Não, tanto que a expressão usada para a mulher é Ézer na criação. Ézer, a mulher é o Ézer do corte de Faraó, 20 anos, a sua mãe era a mulher mais poderosa do mundo. 21 a 24 de outubro vai acontecer o 3º Congresso de Arqueologia Bíblica lá no NASP. Vale a pena assistir. Super vale a São pena. 3 dias de muito aprendizado e aí sim, com mais tempo para tirar todo tipo de dúvida, né? Exatamente. Estão todos convidados. Em nome de Jesus. O site, se vocês quiserem dar uma olhada, é ciacb.com.br. Não se esquece de colocar o BR. Se você não colocar o BR, cai num concorrente. Pronto. Uma salva de palmas para os nossos doutores. Obrigada, gente.